fosse brasileiro. Se fosse E mais jovem. Foi só para chamar aqui a vitória do Vasco, de Ramon Dias e de Payet. Não vai Um gol barrar. lembrando o Roberto Dinamite no final. Ramon Dias falando depois da vitória épica do Vasco. Não jogou grande futebol, mas agora o que importa são 3 pontos. Fale aí, Ramon Dias. Yo estoy muy desilusionado con el equipo, porque no es la forma, no es lo que trabajamos, y seguramente todos están contentos por el resultado. Pero en el fútbol, realmente para salvarte, tenés que jugar bien, tenés que interpretar de otra manera, tenés que tener otro ritmo, otra dinámica, otra presión. Venimos trabajando hace mucho tiempo y el equipo falló en esto. Por eso estoy bastante preocupado a pesar que ganamos y porque esto no terminó. Queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y seguramente vamos a tratar de corregir todo lo que hicimos. La gente es maravillosa, cómo acompaña, cómo está presente, cómo alienta, la paciencia que tiene, porque el equipo realmente no jugó bien y alentó hasta el último minuto. Entonces creo que nosotros tenemos que mejorar mucho, porque tenemos partidos difíciles, complicados. Sí, fueron 3 puntos importantes para poder salir un poquito más arriba. Pero jugando de esta manera va a ser muy difícil. Vamos a tener que juntarnos, trabajar mucho. Ahora tenemos 2 semanas para poder trabajar, prepararnos. Nos preparamos para este partido, pero emocionalmente le costó mucho al equipo. O Ramon Dias, entre todos os técnicos, brasileiros, estrangeiros, no futebol brasileiro, para mim, é o que analisa o jogo, na entrevista pós-jogo, com mais honestidade. Mais lúcido. É o único que não fica inventando desculpa quando perde, que não fica iludindo o torcedor quando ganha. Minha visão. Vou repetir, Ramon Dias é o mais honesto nas análises pós-jogo entre todos os técnicos no Brasil. Dito isso, falemos do jogo. Direto e reto. Ele tem razão. Agora, eu acho que ele foi um pouco duro. O que ele quis dizer no final das contas, professor? Explica para o Abel. Quem jogou melhor? Ele foi um pouco duro, né? Foi um pouco duro com o time dele, porque tem um aspecto emocional desse. Falou a verdade, professor. Ele falou no fim da parte emocional. Não foi o rendimento que o Vascaíno queria. Foi um sofrimento, foi uma vitória a fórceps contra um último colocado que, embora o Abel não aceite, jogou bem, jogou melhor que o Vasco. De novo, é o melhor lanterna de todos os tempos. Mas o time dele fez, por exemplo, o que muita gente boa ultimamente não conseguiu fazer. O Inter, que a gente disse que não cai, não ganhou do América em casa. O Corinthians, que tinha que ganhar do América naquela altura, porque estava muito mais ameaçado pelo rebaixamento, não ganhou. E no fim veio o resultado, que é o que interessa nessa altura da vida, né? Agora, o rendimento do Vasco realmente muito abaixo. Eu acho que principalmente porque se perde nos nervos, depois do gol do empate do América. Quem diria, o Vasco faz até o seu primeiro gol bem rápido com o Verratti, mas depois sofre o empate e por pouco não fica ali emaranhado, mais do que emaranhado, né? Não foi com o América só segurou o Vasco. A gente está vendo os lances aí, deu muito mais América do que Vasco. O América estava mais perto da vitória quando o Payet faz esse gol sensacional, né? Isso é um gol de falta daqueles à altura dos grandes batedores que tivemos nesse país. Ele não é do nosso país, mas está em atividade do nosso país. Vou fazer algo que a gente gosta aqui. Esse gol lembrou Roberto Dinamite, Zenon, Marcelinho Carioca, Neto, Zidane, Maradona e Messi. Lembrou até um gol que o Vasco tomou do Pet. Numa final. Precisa lembrar disso agora? Precisava lembrar disso agora? Esse gol aí. Já que você colocou tudo isso. Mas é verdade. Nesse estádio, nessa posição, nesse ângulo, tudo, o Dodô da Colina tem razão. Ele mandou o vídeo. Mandou o vídeo e é idêntico ao último gol de falta marcado por Roberto Dinamite. Inclusive, é idêntica à camisa. É um jogo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Agora, acho que é América lembrar mais um? E tal. Juninho Pernambucano. Bom também. Opa! Acho que é América de Três Rios. América. Mas assim, o torcedor do Santos, Abel, lembrou-se muito naquele jogo Santos e Grêmio, aquela bola que não sai. Lembra a bola que não sai?
Ela estava saindo, quica e volta para o campo. Do Pelé? O pessoal fala que Pelé, foi o Aquele espírito do rei. O pessoal Dodô da Colina já me disse. O espírito de Roberto Dinamite baixou em Payet ontem para salvar o Vasco. Momento. Inclusive, ele mostra aqui, ó, o Roberto Dinamite, porque é idêntico o gol. Então, Dodô da Colina está transtornado, porque ele é fã de Payet, né? Ele é filho de Payet. E ele ficou emocionadíssimo com esse gol, que foi realmente um gol que deu ao Vasco um resultado que ele não merecia. O time do Vasco esgotou as suas possibilidades. Olha, isso que a torcida é o fez mosaico que foi apresentado Luiz Melodia, antes. o poeta da Estácio, está ali. Aquele ali é o Pelé, Abel? Erasmo Carlos, coisa maravilhosa. Ali é o Pelé? Chacrinha, cadê Paulinho da Viola? Grandes vascaínos. Que Dulce Rosalina ali, a Coisa torcida. maravilhosa São esse aqueles mosaico. que já se foram. Mas Pai Santana. Ah, Mas só aquele os ali que é o Pelé morreram. ou eu estou enganado? É o Rei Pelé, porque ele vestiu a camisa do Vasco também. Eles são torcedores do Vasco. Dodô da Colina Mas passou o a Pelé comer não era torcedor do croissant. Vasco. Não. O Pelé declarou várias vezes. Pelé, torcer quando pelo era Vasco. criança, o Pelé era torcedor do Corinthians. No último vídeo aí ele falou que era Vasco, mas você pega ele falando que é Atlético, que é Corinthians. Erasmo Tá valendo Carlos, também, tá valendo. Chacrinha, Luiz Melodia, Pelé. Ainda bem que você me deu a informação. Pai Santana. Esses são os que já morreram. Por isso que Paulinho da Viola não está ali, né? ali, ó. Nem Tereza Cristina. Tá ali, negócio Esses pro estão céu vivos aí e ainda. tal, o anjo no céu. Tem as asas do Roberto. Mas o que o Ramon Dias fala na coletiva dele é muito lúcido, porque eu tô com o Eugênio, parece que esgotou. Parece que o Vasco esgotou. Óbvio que o resultado é fundamental, são 3 pontos para você respirar, para sair daquela zona de pontuação ali que alguns estacionaram. É o caso do Cruzeiro, que é o caso do Goiás. Então, assim, dá essa respirada, mas os confrontos que vêm a seguir, e não dá para contar com um jogo a menos, porque é confronto direto contra o Cruzeiro, um empate não resolve a vida de ninguém. Então, assim, Ajuda, hein? Ajuda. Nesse momento, Não, pontinho. pro Vasco, que tem vantagem sobre o Vasco Cruzeiro, melhor. segura o Cruzeiro na mesma distância. Mas porque é em dependendo, Minas, mas né? dependendo do resultado de Bahia, dependendo do resultado de Goiás, você vê outros se aproximando com um ponto só. Pro Vasco, analisando agora do jeito que tá a tabela hoje, empatar com o Cruzeiro não é ruim, não. Ele segura o Cruzeiro lá atrás. Agora tem que o ver Cruzeiro é péssimo. a sequência. O que o Ramon Dias coloca é que, para a sequência, ontem se enfrentou um América Mineiro que, ao longo do campeonato, até faz partidas melhores que os adversários, mas não levam. Só que tem outros times que o Vasco vai enfrentar até o final do campeonato que são vão melhores. complicar um pouco. Só discordo de vocês em um ponto em relação ao América. Quando vocês falam, sempre joga bem, sempre... porque jogar bem inclui atacar bem e defender bem. Então o América ataca bem, mas se defende muito mal. Ele já levou, sei lá, 70 gols? Quase 70? É quase tudo virada, né? Ontem levou mais Ontem 2. não foi virada, mas é um time que não consegue manter resultado. O América sofre de uma síndrome que acometeu o Botafogo só no fim do campeonato. 71 gols o América sofreu, tá? É muita coisa. Faltando 4 jogos. É muita coisa. Não Então pode. são 34 jogos e 71 gols sofridos. É quase um gol por jogo, né? Não, é mais do que isso. Não, mais eu do digo que- quando chegar no final do campeonato vai ser quase um gol por jogo. A gente está falando de Quase são 2 30. gols. Dois por Não, jogo. quase gols 2, por são jogo, 38. é verdade. 2 gols por por Não jogo. pode. Tá Quem certo. toma tanto gol, você tem razão. É um time desequilibrado nesse sentido. Né? Até desenvolve o futebol. Foi melhor que o Vasco, foi melhor que o Botafogo, num jogo que perde do Botafogo. Em quase todos os jogos. Empatou com o ele Flamengo no É Maracanã. um trabalho danado, mas Deu um perde. baile no Santos no segundo turno. Ele faz bons jogos, mas ele se defende muito mal. Agora, o que o Ramon Dias fala no final é porque uma coisa é o torcedor que está ali vibrando com a emoção do gol histórico no final e tal, não sei o quê, aquele alívio. Sim. Mas é que o treinador ele tem um combinado com os jogadores. Vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Quando ele olha para o campo e os jogadores não estão fazendo nada do que ele pediu, aí ele fica desesperado. E é um time sem compactação, um time que acelera o jogo o tempo inteiro, um time desorganizado, que comete muitos erros de tomada de decisão. Então, todo o padrão que ele tinha criado há um tempo, quando ele chegou no Vasco, ele vai se perdendo a partir do desespero. Os jogadores estão no desespero. Vamos ver o que a gente arruma. E quando você começa a tentar fazer cada um por si, a tendência é que perca o jogo. O Vasco ontem, por isso, não perdeu o jogo. É claro que teve chance também. Tem um gol de cabeça perdido pelo Peck no início do segundo tempo, né, que o Vegetes cabeceia na trave, a bola volta para ele, ele e o gol, não tem nem mais goleiro, ele cabeceia por cima. É muito do desespero, mas se não tiver tranquilidade, vai acabar perdendo os jogos que tem pela frente, porque você precisa de organização
para fazer a coisa funcionar. Ontem era um jogo contra um time já rebaixado em casa, diante de uma torcida apaixonada, e o Vasco quase perdeu o jogo. Se salvou por um gol de falta que teve ali, para o Dodô da Colina, um espírito do Roberto Dinamite. Mas daí também a ansiedade, né? Quer dizer, ontem o desespero era absoluto por isso. Tinha absoluta obrigação o jogo, obrigação de ganhar do rebaixado em casa. Então, por isso eu acho que o Ramon foi um pouco duro com a turma dele. É porque começa a diminuir os concorrentes, né? Os outros concorrentes estão começando a pontuar e sair mais. Então, quando você olha, antes você tinha, sei lá, 8 concorrentes a disputar as 2 últimas vagas de rebaixamento, isso reduziu um pouco. Cuiabá já disparou, foi para a primeira parte da tabela, não corre mais risco. Aí você vê um Inter que ainda vacila, um Fortaleza descendo, mas... o Corinthians com a vitória ontem já... O Corinthians com a vitória sobe um, o Santos com o empate dá um pulinho. Então, assim, antes eram mais times com a mesma roda gigante ali de toda hora ficar tropeçando, tropeça aqui, ganha uma ali, tropeça aqui. Agora é outro contexto. O Vasco tem esse jogo com o Cruzeiro, se ele vence, o Cruzeiro está aí nessa situação de indefinição, ele pula para 43, ele supera o próprio Santos. Segura o Cruzeiro lá embaixo. A mesma coisa quando o Santos ganha do Goiás. Não é? O Santos ganhou com 3 43, pontos, segurou o Goiás lá para baixo. Aí ele tem tranquilidade para jogar as últimas partidas. Agora, desempenho foi ruim. O próprio Ramon Dias e o torcedor do Vasco que assistiu ao jogo, ele percebeu isso. O importante foi a vitória, que veio com um talento individual. Não é a primeira vez. Talentos individuais, às vezes, decidem jogos em que o time não vai tão bem. Não foi a primeira vez que o Payet decidiu. Verratti também tem decidido. Olha aí, ó, 2 contratações que chegaram aí no meio do campeonato e que vem dando resultado para o Vasco da Gama. Verratti e Payet. A gente tem números deles. O Verratti, 16 jogos, 9 gols e 1 assistência. Números significativos, com 134 minutos para participar em gol e 1 vitória garantida com gol ou assistência. Só uma do Verratti? Tô achando pouco, hein? Payet, 12 jogos, 2 gols e 1 assistência. Só que 2 gols importantíssimos. Aquele contra o Fortaleza e esse de ontem, que são gols que decidem o jogo. Com, né? Uma bola ali decide. A cobrança de falta ontem decidiu. Deu 3 pontos pro Vasco. 2 na base contra do Fortaleza. Deu 2 pontos, a vitória. É, a já vitória. tinha. E vale Um ponto lembrar... já tinha, verdade. Mas podia levar um gol também no final. E vale lembrar um que não está aí, e que você citando essa frase agora, Léo Jardim. Tem partidas que ele tem feito defesas. Contra o Goiás foi um jogo que o empate pode ser garantido também por conta do que o Léo Jardim fez. E ontem de novo. Professor Celso, fale sobre Verratti e Payet. Agora há pouco apareceu escrito assim, Payet já está... Alguma coisa assim, Payet já se pagou, Payet já... Valeu o investimento? Ele veio para isso, né? Ele veio para quê? Para o talento. A gente sabe que a condição física não é das melhores, a gente sabe que ele, a essa altura da vida, não é o jogador de ontem, né? De antes, como grande parte dos grandes jogadores que vêm para o Brasil. Agora, descontado isso, ele está cumprindo o que prometeu. Um deles, aliás, prometeu talento, que é o Payet. O outro prometeu gols, Entregando. que é o Verratti. Ambos estão entregando. Então, acho que não tem o que contestar. Mesmo se o Vasco cair, eu acho que valeu essas contratações. Aí, imagina o Vasco sem essas contratações. Onde estaria depois daquela campanha péssima do primeiro turno? É aquele passivo que o Vasco carrega nas costas. Aliás, todos, os reforços, quem ficou, o Ramon Dias, eles carregam esse passivo nas costas. O Ramon Dias foi outro grande reforço. Foi. Eu acho que o principal. Gols do Verratti, talento do Payet e o trabalho do Ramon Dias são os principais responsáveis pelo Vasco estar nessa situação. Eu não vou dizer confortável, mas é uma situação comparando com inimaginável. Menos né? pior, bem quem menos. Quem é que imaginava que o Vasco estaria nessa boa condição quando vira o turno com aqueles minguados pontinhos, né? 16 pontos fez no primeiro turno. Não precisa ser o Dodô da Colina para perceber que o Payet está se pagando. Aquele outro gol contra o Fortaleza foi de canhota, não foi? De fora da área? A entrada da área ali. Canhota, né? É, no talento. Ali descobriu uma brecha. Então, são brechas que o time do Vasco não tinha. Não tinha quem achasse um gol daquele. Não tinha ninguém com esse talento. Podia até fazer o gol de falta eventualmente, mas da maneira como ele fez, é craque. Acho que se esperava até mais, assim, dele ter uma condição física talvez melhor para, depois de um tempo, porque já faz tempo que ele chegou, poder se efetivar como titular. Não chegou nessa condição física,
Mas só essas 2 vitórias contra Fortaleza e América, com gol decisivo dele. Pontinhos de ouro. By Payet. By Payet. O Dodô não só acha que o Payet se paga, como ele pagaria do próprio bolso o Payet, se tivesse. Quem é o Dodô? Fale pro fã de O esportes. Dodô, da Colina? É. Um amigo nosso Amigo que nosso. torce para o Vasco. Não é isso? Exatamente. Dodô da Colina. Dodô da Colina. Um abraço para Dodô da Colina e para toda a nação vascaína.